Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você nesta manhã de domingo. E hoje uma manhã mais do que especial. Nós comemoramos o Dia das Mães. E eu espero que Deus continue a abençoar você grandemente aí na sua casa, na sua vida. E que Deus continue lhe dando graça sobre tudo que você faz. Nós estamos felizes porque mais uma vez podemos celebrar o nome de Jesus. Estamos alegres porque Deus está conosco e porque também hoje nós podemos realmente nos alegrar com tudo que Deus tem feito. E um desses motivos é o Dia das Mães, com certeza, irmãos. Que nós possamos nos alegrar com Ele, fazer a vontade do Senhor a cada dia e que nós possamos a cada dia estar fazendo realmente das nossas vidas um lugar de adoração, de bênçãos a cada dia. Seja muito bem-vindo, nós estamos aqui para servir e adorar o nome do nosso Deus nesta manhã de EBD. Sejam bem-vindos você que está aí. À medida que você vai chegando, dá um oizinho aí, faz um comentário para que a gente possa visualizar a sua presença e que Deus abençoe você grandemente. Você sinta-se bem nessa manhã em nosso meio, para adorarmos o nome de Jesus, para fazermos a sua vontade acima de qualquer coisa. Nós desejamos que você possa fazer realmente aquilo que agrade ao Senhor e que nós possamos exaltar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor. Desde já, parabéns a todas as mamães que estão aí assistindo, que Deus abençoe você grandemente, que Deus ilumine o seu coração, ilumine a sua vida e que você possa a cada dia ser uma bênção como mãe e em tudo que você estiver fazendo. Amém? Que Deus ilumine a sua vida. Eu quero desejar também um feliz Dia das Mães para minha mãe, ela está aí assistindo também. Que Deus abençoe minha mãe, lhe amo muito e é tão bom tê-la comigo ainda viva. Amém? A minha esposa também, a todas as mães da nossa igreja. Nós somos a Igreja Batista Independente em Cidade Nova 8, aqui em Ananindeua, no Pará. E desde já, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nós vamos iniciar então o nosso culto nessa manhã, adorando a Ele, recitando um versículo da Palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia e vamos nessa manhã abrir uma das passagens da Palavra de Deus muito conhecidas, mas também que são importantes para nossas vidas. Amém? Vamos lá? Salmo 128. Vamos ler os 3 primeiros versículos do Salmo 128. Salmo 128 é a nossa leitura, nosso introito bíblico nesta manhã. E eu peço que você abra sua Bíblia desde já e vamos compartilhar essa leitura que nos fala muito sobre as nossas vidas, daquele que teme ao Senhor, mas também que nos fala, irmãos, sobre como realmente é importante vivermos na sua presença, como é importante estarmos buscando a Ele a cada dia. Salmo 128, versículos 1, 2 e 3. Salmo 128, versículos 1, 2 e 3. E diz assim, vamos lá todos juntos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Que assim seja nesta manhã, que assim seja na sua vida e que nós possamos celebrar o nome de Jesus, temendo a Ele, dando sabedoria, buscando sabedoria da sua parte através da sua palavra. A EBD é para isso e nós estamos aqui para justamente isso. Vamos adorar o Senhor então nessa manhã, começando adorando a Ele, cantando o primeiro hino, que é Maravilhas Divinas, número 7 do cantor cristão. Número 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. E a gente vai adorar o Senhor agora cantando esse hino ao Senhor. Amém? Vamos lá? Hoje nós estamos aqui bem assim, né? Feliz das Mães e tudo mais, para que você possa se sentir bem. E isso aqui é para você, mamãe, nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, vamos cantar ao Senhor.
lá! Cante com alegria! Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo bem alto clamai, com corações transbordantes de graça, seu grande amor todos juntos louvai. No céu da terra que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer. Vamos em fé, vivendo grandes perigos, Ele salvou com seu grande poder. No céu da terra que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nos bem altos cantamos, das orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, Ele Deus sempre estendeu. No céu da terra que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, em nossa fonte de excelso prazer. No céu da terra que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Realmente, das maravilhas é sempre a maior. Que bênção, que maravilha, que bom podermos adorar ao nome do nosso Deus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. E se você é uma mãe, feliz Dia das Mães, que Deus abençoe sua vida grandemente e que desde já nós possamos adorar o nome do nosso Deus nessa manhã e agradecer por cada uma das mães que aqui fazem parte. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos nesse momento e vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque Tu és maravilhoso, ó Deus, porque Tu tens sido bom para conosco, ó Pai. Muito obrigado pela essa manhã, obrigado por estarmos reunidos aqui, ó Deus, e possamos agradecer a Ti por tudo que Tu tens feito, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, é isso que nós fazemos, agradecemos a Ti, ó Pai. Tu és maravilhoso, ó Pai, e confiamos em Ti, confiamos na Tua promessa, ó Deus, na Tua palavra. E, ó Deus, cuide de nós nesse dia, ó Pai, abençoe a cada mãe que possa estar, Senhor, sendo abençoada por Ti, guiada, ó Deus, por Ti, fazendo a Tua vontade, ó Deus, acima de qualquer coisa. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar ao Senhor, vamos continuar louvando a Ele, e agora cantando obrigado, Jesus, pelo sol da manhã, pelo dia que nasce, pelo irmão que está ao meu lado. E vamos fazer isso em nome de Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado. Fecha a mão aí de quem está do seu lado, dê um abraço. Obrigado, obrigado, Jesus. Mais uma vez pelo sol da manhã. Pelo sol da manhã. Agradeça, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce.
que bênção! É tão bom adorar e bendizer o nome do nosso Deus. E nesse momento agora nós vamos continuar louvando a Ele, agora cantando uma música infantil. Você, criança que está aí na sala, nós vamos cantar Quem Fez as Lindas Estrelas. Então, se você está aí, criancinha, vamos lá, vamos juntos adorar o nome de Jesus cantando Quem Fez as Lindas Estrelas, tá bom? Tem criancinha aí na sala, então fique em pé, criancinha. Vem cá, Fabinho. Vai por lá, Fabinho, por ali, ó. Cuidado com o fio, filho. Vamos ajudar aqui a Lívia a cantar Quem Fez as Lindas Estrelas. Eu vou arredar um pouquinho aqui para a Lívia também arredar. Isso, pra cá, aqui, minha filha, isso. Aí o Fabinho fica aí do lado. Muito bem, e a gente vai cantar agora Quem Fez as Lindas Estrelas. Eu não vou virar para lá para você ver a letra, para que você possa acompanhar os gestos aqui que o Fabinho e a Lívia vão fazer, tá bom? Eles têm uns gestos aqui para ensinar você. Então preste bem atenção aí no que a gente vai fazer, que as crianças vão fazer na verdade, né? Para que você possa estar atento. Seja bem-vindo desde já, se você chegou agora. Que Deus abençoe você. E se você é uma mãe, feliz Dia das Mães. Amém? Vamos lá, vamos juntos adorar o Senhor então. Quem fez as lindas estrelas? Ok, só uns probleminhas aqui no som, mas já vai sair. Né, Fabinho? Tirar um pouquinho mais baixo para vocês, tá? Vamos lá. Foi Deus, o nosso Pai, que fez cada um de nós. Deus abençoe vocês, crianças. Nós vamos cantar mais um hino ao Senhor agora nesse momento. É o 545 do nosso cantor cristão. Vamos à escola, nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus, amém? Da bendita palavra de Deus. Então vamos fazer isso nesse momento com alegria em nossos corações e cantando esse hino ao Senhor. Vamos, jovens alunos da escola, aprender a palavra de Deus, estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Vamos lá, todos juntos. Vamos, jovens alunos na escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, vem, vem.
Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que bom. Ok, nós vamos então agora aprender da palavra de Deus. Vamos continuar o nosso estudo bíblico que fala sobre a vida de Elias. Eu peço que você fique atento ao que nós iremos ministrar nessa manhã. Obrigado, minha filha. Que Deus abençoe, meu amor. E que nós possamos continuar adorando o nome do nosso Deus em tudo que nós iremos fazer ainda nesta manhã. Que seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Irmãos, é sempre um prazer estarmos meditando na sua palavra. Nós nessa manhã de domingo, nós sempre estamos fazendo uma lição. Nós estamos realmente no meio de uma lição. E essa lição fala sobre a vida do profeta Elias. O profeta Elias foi um homem de coragem, um homem de Deus. E ele trabalhou bastante para que a palavra de Deus fosse realmente pregada em vários lugares. E nós estamos aqui mais uma vez observando esse texto da sua palavra. E hoje, mais uma vez, nós vamos estar observando. O tema que nós estamos usando, irmãos, para esta passagem, esse tema dessa nossa série, hoje é: que fazes aqui, Elias? Nós começamos essa série semana passada. Eu vou mostrar aqui o slide para os irmãos, para que os irmãos possam lembrar um pouquinho, tá bom? O texto básico é o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, você está bem-vindo ao nosso meio, que Deus abençoe. E desde já abra sua Bíblia para 1 Reis, capítulo 19. Nós estamos estudando a vida do profeta Elias. Nós já estamos aqui na nossa lição, nessa nossa lição aqui, né, falando sobre a vida de Elias. E hoje a pergunta desde semana passada: o que fazes aqui, Elias? Né? E ele nos traz esse texto aí de 1 Reis capítulo 19, versículos 1 a 18, e o texto que nós ficamos para memorizar foi o versículo 18 desse capítulo 19, que diz: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então essa é uma expressão que nós estamos observando e usando nesta manhã com o nosso texto. Vimos na semana passada que Elias era um homem profundo, que ele era um homem de profunda devoção, um homem de obediência, de uma obediência indiscutível, de uma fé desafiadora. Ele estava ali nos capítulos 16, 17, 18, nós vemos uma experiência de um homem extraordinário que foi guiado por Deus, um homem que teme ao Senhor, que temeu a Ele e tem vivido uma vida extraordinária. Mas quando você vai para esse capítulo 19, você vê um homem que acontece algumas coisas bem interessantes e bem assim peculiares na vida do profeta Elias. Ele estava em esgotamento, ele estava em humilhação e houve muitas falhas na sua vida. Elias, como nós vimos anteriormente no livro de Tiago, lá na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, era uma pessoa como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações que cada um de nós. E na semana passada, para endossar a nossa conversa, a nossa fala, nós perguntamos algumas coisas. Nós fizemos umas perguntas. Nós fizemos algumas perguntas para você, que foi a seguinte: você está ficando desencorajado, deprimido e desanimado? Encontra-se às vezes nas garras do desespero? Você fica possuído de medo de vez em quando? Tem dúvidas de voltar frequentemente tem dúvidas que voltam frequentemente para perturbá-lo, né? Ou mesmo você tem solidão ou um sentimento que ninguém entende? Às vezes que você chega ao fim das forças. Sabe, irmãos, são perguntas que muito parecidas quando a gente vai fazer um atendimento e as pessoas perguntam para ver se a pessoa está meio depressiva, se ela está com algum tipo de ansiedade. E justamente era o que estava acontecendo com Elias. Comentamos na semana passada, irmãos, que não é muito diferente do que muitos de nós, ou do que o mundo, o Brasil está vivendo hoje com esta pandemia, com essas questões que têm acontecido, que tem arrastado muitas pessoas, tem trazido pessoas a estarem muito deprimidas, muito ansiosas. E isso realmente são perguntas que aconteceram na vida de Elias. Na semana passada também nós fizemos uma observação na condição desesperadora em que o Elias se encontrava. Nós vimos que ele ficou de repente alarmado e assaltado de medo.
Agora, será que esse é o homem corajoso que nós lemos, por exemplo, no capítulo 18? Elias, será que estava fugindo pela vida, né? Então, temos que lembrar o que aconteceu. Agora, o fato é que medo, irmãos, é uma coisa terrível, algo que cada um de nós já experimentou de certo grau. E agora aconteceu também com Elias. Vimos também semana passada que ele estava incapaz de suportar a presença até de terceiros. Quando tornamos-nos demais tensos, irmãos, até mesmo a presença de amigos e familiares irrita. Será que isso não vem de Deus, às vezes, a fim de passarmos um determinado tempo sozinhos com o Senhor? Sabe, irmãos, muitas vezes isso acontece, mas não muitas vezes por conta da própria exposição de Deus, mas porque nós temos uma tendência de, quando passamos por dificuldades, por momentos difíceis, nós gostamos de ficar sozinhos, nós não queremos a companhia. E isso é uma dificuldade muitas vezes, porque nós precisamos estar apoiando-se uns aos outros. Então ele foi dominado por esta depressão, né? Por esse desânimo. Ele estava sem ânimo. Se você ler depois aí a 1 Reis capítulo 1, versículo 4, nós vimos semana passada isso aqui, eu estou só fazendo uma breve revisão, nós vimos que ele estava desanimado, ele estava ali cansado. Versículo 4 diz pra gente: e ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e depois pediu a si a morte. Já pensou? Você já chegou a um momento tão assim desanimador que você pediu a morte? Sabe, irmãos, pessoas já acharam que você era diferente na sua época, na sua vida? Será que você está debaixo desse zimbro agora? Olha o que essa passagem que eu coloquei aí de Salmo 42:11, que nós lemos semana passada, nos mostra isso. Nos fala de como Davi estava desanimado, pedindo realmente a morte também. O seu pedido foi um pedido, é claro, que presunçoso e imprudente. Ele deve ter sido como o salmista lá no capítulo 55, versículos 3 e 8, que nós lemos semana passada. Mas é um pedido que não deveria acontecer. Aqui nós vimos também na semana passada, irmãos, que ele foi movido de autopiedade. Esse é um estado perigoso para alguém se encontrar, mas não é nada novo para a maioria de nós. Lembre-se, irmãos, nós devemos ter cuidado. A autopiedade não é um motivo certo para que nós possamos olhar para as nossas vidas e olhar também para a vida dos outros, e olhar também para o mundo, e olhar também para Deus. E foi isso que aconteceu na vida de Elias. Vimos também semana passada que as coisas pareciam desequilibradas, né? Nos momentos de estresse, de doença, qualquer pessoa pode perder a perspectiva, irmãos. Qualquer pessoa pode perder a perspectiva normal de sua vida. Um pequeno problema pode se tornar exagerado na sua mente, se você não tiver um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio mental na sua vida. Isso aconteceu com Elias. Ele perdeu temporariamente a sua fé em Deus. Ele ainda acreditava em Deus. Ele ainda tinha... ele olhava para Deus e ele dizia: não, existe um Deus que fez tudo, existe um Deus que está cuidando de mim. Mas ele temporariamente perdeu sua fé. Não conseguiu confiar nele naquela emergência, naquele momento, naquela situação. Isso é muito parecido conosco, porque muitas vezes eu conheço pessoas que estão nessa situação, que nesse momento agora, nessa emergência do Covid, por exemplo, 19, estão perdendo a sua fé, estão temporariamente não usando ou estão deixando de ter fé por conta desta emergência. Isso aconteceu com Elias. Não é que você não acredita em Deus, mas naquela situação você está perdendo a sua fé. Isso aconteceu com ele. Elias estava sofrendo, irmãos, de um colapso nervoso. Será que se não há alívio dessas experiências perturbadoras, elas podem conduzir um colapso nervoso total? É claro que pode, irmãos, é claro que pode. Se você não estiver com seus olhos em Cristo, você pode entrar em colapso nervoso por situações diversas. Elias passou por isso. Mas há alívio para os filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Se lançarmos todas as nossas preocupações sobre o Senhor, Ele cuida de nós. Porque a Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,7, nós vimos isso aqui na semana passada, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Que maravilha, que bênção podemos acreditar nisso, né? Que maravilha. Na semana passada também nós observamos como Elias entrou nessa condição de depressão e colapso.
Porque, irmãos, veja bem, nós não estamos aqui e não podemos dizer assim, eu não vou entrar nesse colapso, eu não vou fazer isso. Não, não, a gente tem um processo para entrar. Tem um processo que fez com que eu pudesse estar nessa situação agora. E eu preciso enxergar até onde isso vai. Eu preciso enxergar como é que isso está sendo para a minha vida. E Elias nos mostra aqui algumas coisas que são importantes. Primeiramente, ele estava mentalmente estressado. Durante 3 anos e meio, Elias havia experimentado uma tensão horrível, culminado no Monte Carmelo. A matança de 850 sacerdotes pagãos que aconteceram. Quem não estaria, estressado ali naquela situação? Além disso, ele ficou também fisicamente exausto. Não somente as experiências dos 2 anos prévios tinham avasado as suas forças físicas, mas depois de tudo ele havia ainda corrido 29 quilômetros vencendo Acabe, que estava de carro. Você já imaginou? Então ele estava exausto fisicamente também. E também ele estava exausto, esgotado espiritualmente. Mas pastor, como é que acontece isso? O que vendo ele, compare então a Mateus capítulo 14, versículo 30. Quando fala sobre também Pedro. Então Pedro e Elias, irmãos, tiraram seus olhos do Senhor e os resultados eram inevitáveis. Lembre de uma coisa, quando tiramos nossos olhos do Senhor e sentimos ou ouvimos e olhamos as circunstâncias ao nosso redor, teremos uma complicação de problemas. Isso é maravilha, isso é uma verdade, nós precisamos entender isso. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e começamos a sentir, a ouvir, a olharmos essas circunstâncias do nosso redor, nós teremos um problema, uma situação difícil. Então o que cabe a nós? Nenhum de nós é capaz de enfrentar uma guerra espiritual sem a ajuda de Deus. Nenhum de nós. Então o que foi que aconteceu com Elias? O que foi que levou ele a esse colapso? 3 razões. Doença mental, doença doente fisicamente e doença espiritual. A condição mental, irmãos, afeta a condição espiritual e a condição espiritual afeta a condição do corpo. Lembre disso. Vou repetir. A condição mental afeta a condição espiritual e a condição espiritual afeta a condição do corpo. Uma coisa é ligada à outra, é a nossa tríade. E nós precisamos estar bem com isso. Agora, graças a Deus, nós chegamos ao ponto principal desta lição, que é observarmos como o médico divino lidou com essas condições do Elias. Como é que Deus lidou? Como é que Deus curou Elias? Como é que Deus realmente deu a ele esta cura emocional, espiritual, física? Deus fez isso, irmãos. Deus cuidou de Elias e é nessa manhã que nós vamos observar isso. Porque talvez nós estejamos nesse plantel aí do Elias, com dificuldades, ansioso, se sentindo desgastado, se sentindo muito assim estressado, se sentindo assim deprimido, se sentindo angustiado. Irmãos, eu não estou tirando a sua razão com relação a isso, mas o que eu quero mostrar para você hoje, nesta manhã, é que o médico divino, Deus, pode lidar com essas situações e tirar você desta fossa, deste poço, dessas incertezas que muitas vezes carregam você e que dominam você, que amarram você e que deixam de fazer com que você veja a glória de Deus aqui nesta terra através da sua vida. Então preste bem atenção, irmãos. Vamos observar então. A primeira coisa que nós podemos observar nessa manhã, irmãos, com relação à vida de Elias, era que Elias estava fisicamente exausto, então o Senhor atendeu às necessidades do seu corpo. Amém por isso? Ele atendeu às necessidades do seu corpo, irmãos. Deus atendeu à necessidade do seu corpo. Deus conhece cada um de nós. Ele conhece. O Salmo 103, versículo 14 diz: pois Ele conhece as nossas estruturas, lembra-se de como somos pó. Ele conhece. Deus conhece, irmãos. Deus receitou aqui para Elias comida, bebida, como descanso, ar fresco e atividade física. Olha o que os versículos 5 e 6 nos diz aqui. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E o versículo 6 nos diz: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava com
pão cozido sobre as brasas e uma botija de águas, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Sabe, irmãos, Deus cuida de nós, Deus nos dá este prazer, Ele fala isso pra gente. O versículo 7 ainda continua dizendo: e ele tocou outra vez, o anjo e tocou e disse: levanta-te, come, porque está muito longe o caminho. Sabe, irmãos, Deus cuida de nós e Ele mostra pra gente que nós precisamos suprir as necessidades do nosso corpo. Nós temos que fazer isso. Elias já havia providenciado férias de 6 semanas para o seu servo. Deus já tinha feito isso. E é essencialmente que prestemos atenção para as seguintes 4 regras simples, ou 3 pelo menos, tá bom? E eu quero demonstrar para os irmãos aqui sobre essas regras, tá? Lembre de uma coisa muito importante, por favor, tá? Os irmãos estão vendo aí nosso slide. Primeiro, aproveitemos o que Deus nos providenciou. Comida, bebida e nas proporções corretas. Aproveite isso. Irmãos, não exagere, não fique de menos também. Tem gente que é exagerado, come demais, vai passar mal, vai engordar, vai adquirir uma doença. E também tem gente que não come de nada e também vai passar mal e também vai adquirir uma doença. Então, fique atento para essas regras que são importantes. Segundo, sono regular e suficiente. Ele falou, vai lá, come, bebe e dorme, descansa. Tem gente que não descansa. Tem gente que é ligado no 220, 24 horas, quase 24 horas por dia. Isso faz mal para você. Você vai chegar um momento que vai ter um desgaste físico. Deixa eu contar um exemplo próprio meu. Irmãos, há uns 2 anos atrás eu fui diagnosticado com a hipertensão. Falei, não é possível, eu estou com 36 anos, 35 anos, não é possível, não posso, sou muito novo para isso. Aí o médico fez o exame tal, falei, não queria aceitar. Quando eu fiz todos os exames lá, cardíaco, tal, esteira, aí o médico falou assim, olha pastor, sempre desculpa, mas o senhor é hipertenso. Eu falei, não sou. Aí ele falou para mim assim, olha pastor, aceita que dói menos. Irmãos, eu adquiri uma doença, e sabe por que os motivos principais? Sabe o que ele falou para mim? Além, claro, eu tinha uma herança genética, um pouquinho só, mas o que fez desencadear mais isso foi 2 fatores. Muita coisa fazendo, não é preocupação, mas eu estava com muitas coisas fazendo, vim para cá, para lá, e uma alimentação fora de hora. Eu até me alimentava bem, eu tinha nada de fritura, nada disso, mas eu tinha uma vida desordenada. E aí Deus nos dá um conselho. O que aconteceu comigo? Eu tive um desgaste físico. Eu adoeci o meu corpo físico. Irmãos, aproveitemos o que Deus nos providenciou, comida, bebida nas promoções corretas. Sono regular e suficiente. Tem gente que dorme 4 horas por noite. Você precisa dormir bem. Você precisa estar bem para que essas coisas possam a cada dia estar ajudando você. Lembre disso. E terceiro, ar fresco. Atividade física, irmão, isso é importante, faça também. Sabe uma coisa interessante, irmãos, muitos seminários, quando você vai agora para seminários que são internos, né, que são aquelas pessoas que moram no seminário, uma das atividades que eles precisam fazer, atividade física, está dentro do currículo. Isso acontece lá no PV, eu já vi isso, interessante. Todo mundo tem que fazer atividade física. Por quê? Porque isso é cuidar do corpo, ar fresco, atividade física. Férias. Gente, férias não é pecado, não é sinônimo de ser vagabundo. Não pense dessa maneira. Lembre que as férias são bênção e você precisa estar desfrutando disso a cada dia em nome de Jesus. São bênçãos que Deus tem nos dado, então vamos aproveitar essas bênçãos que Deus tem nos dado. Tá bom? Então lembre dessas regras que são muito importantes para que você possa manter a sua serenidade, para que você não possa estar fisicamente exausto. Deus, irmãos, atende às necessidades do seu corpo porque Ele nos dá tudo o que precisamos. Mas muitas vezes o que acontece é que nós estamos vivendo uma vida desregrada, uma vida sem cuidado algum, comendo o que queremos, fazendo o que queremos, sem dormindo, sem ter alimentação, sem ter o cuidado. E isso pode levar você para a cova. Desculpa ser sincero, mas pode. Elias teve um momento assim, um desgaste físico. Um desgaste imenso. E irmãos, ele pode cuidar de nós.
Deus, o médico divino, ele nos ensina aqui a termos condição de observarmos isso. Ele mostrou isso para Elias. Elias, um homem grande, um homem santo de Deus, usado por Deus. Mas ele falou: ô Elias, espera aí, você é um profeta, você fez cair fogo do céu, você é um cara extraordinário, você é usado por mim, mas você tem que descansar, porque você é humano. Você é humano, sujeito às mesmas tentações, às mesmas paixões que nós. A segunda observação que nós podemos fazer nessa manhã, irmãos, sobre como é que o médico divino, como é que Deus lida com essas condições que aconteceu na vida de Elias, mas também que acontecem em nossas vidas, é quando a gente observa que Elias estava mentalmente estressado e então o Senhor lidou com a sua mente. O Senhor lidou com a sua mente. Irmãos, olha aqui, presta atenção para mim. Sabe, irmãos, a sua perspectiva mental, olha aqui, a sua perspectiva mental está distorcida e desequilibrada. Você tem conseguido pensar as coisas de uma maneira mais sadia, mais em ordens. Então, depois de 6 semanas de descanso, o cuidado pelo Senhor, cuidado por Ele, com boa comida, com água, com atividade física, o Senhor veio a ele e fez 2 vezes a mesma pergunta. Ele falou: Elias, o que fazes aqui? Elias, o que fazes aqui? Sabe, irmãos? É interessante que isso também me lembra Pedro. Porque Pedro, ele estava em um momento também de muita aflição. Ele estava... A Bíblia diz que logo depois que ele negou a Cristo 3 vezes, ele chorou profundamente, amargamente, um choro assim doído. E quando Jesus reencontra ele primeiro ele conforta ele. Inclusive ele alimenta Pedro, né? Você lembra de João, aquela passagem de João, quando ele estava no barco, ele manda lá pescar, ele traz o peixe, come o peixe, depois ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me amas? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Irmãos, é a mesma pergunta. O Senhor veio aqui e ele diz: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Sabe, irmãos, Elias estava mentalmente estressado. Então o Senhor lidou com sua mente, a sua perspectiva mental estava distorcida, estava desequilibrada. Então, depois de 6 semanas, ele trouxe ele a ele e fez essas 2 perguntas. Sabe, qual é o motivo, qual era o objetivo então dessas perguntas que Deus fez a Elias? Primeiramente, irmãos, ele queria que Elias reconhecesse as realidades da vida. Ele queria que Elias reconhecesse as realidades da vida. O objetivo do Senhor era que ele pudesse observar que a vida era assim. Jesus depois nos falou isso com mais clareza em Mateus capítulo 6, quando ele diz que no mundo tereis aflições. No mundo teremos aflições. Vocês lembram, porque no mundo nós teremos aflições. Então, Deus queria que eles reconhecessem a realidade da vida. Irmãos, o que acontece hoje no mundo não é necessariamente porque você está em pecado. Não é porque necessariamente você é uma pessoa ruim. Tá? Não é porque lá em 1970 você fez isso. Não é porque lá em 1980 você deixou de fazer isso. Não é porque o mês passado você deixou de dar o dízimo. Não. É porque é uma realidade da vida. Eclesiastes capítulo 3, capítulo 4 nos diz que nem sempre dos fortes é a batalha. Nem sempre são dos fortes a batalha. Nem sempre o prudente tem o pão na mesa. Sabe o que significa isso, irmãos? Que existem realidades que muitas vezes nós vamos conhecer que faz parte desse momento que nós vivemos. Deste mundo caído. Deste mundo cheio de pecado. Deste mundo consequenciado por causa do pecado. Por causa do seu afastamento de Deus. E Deus proveu isso. O objetivo de Deus era que Elias reconhecesse as realidades da vida. Então era um homem que presenciou de perto o suprimento de Deus ali, mas ele queria mostrar isso para ele. Além disso, irmãos,
também é que o profeta encarasse seus medos e que ele pudesse encarar os seus problemas também. Deus queria que Elias encarasse os seus medos, os seus problemas. Tem muita gente que não olha para os seus medos, não encara os seus problemas, foge dele, foge desses problemas, foge dos seus medos, terceiriza isso. Quer ver uma coisa? Por exemplo, tem muita gente que simplesmente faz uma coisa errada e terceiriza isso, manda para outros, resolve. Meu filho fez isso aqui, ó, dá um jeito aí, pastor, resolve. Isso é um problema meu, é uma dificuldade que eu tenho, sabe, irmãos? E nós precisamos cuidar disso. Deus queria mostrar isso para Elias, que ele precisava encarar os seus medos, os seus problemas. Só que ele não estava sozinho, né? Ele estava com a presença de Deus. E Deus está conosco também até hoje. Deus está conosco até hoje, irmão. Não esqueça disso. Além disso também, Deus queria mostrar, o objetivo do Senhor com isso, era que o seu servo fosse sempre ciente da presença do Senhor. Servo sempre ciente da presença de Deus, irmãos. Deus está conosco a cada dia. Deus está presente em nosso meio. Não esqueça disso. Deus se faz presente em nossas vidas a cada momento. Não se esqueça disso. Não duvide disso. Porque Ele se faz presente em nossas vidas. Ele cuida de nós. São dificuldades, são aflições, são ansiedades, são depressões. Mas Deus está presente, tenha ciência disso, tenha consciência disso, em nome de Jesus. Além disso, irmãos, Elias também, então, ele estava, além de estar mentalmente estressado, mentalmente descarregado, ele estava também espiritualmente esgotado. Então o Senhor tratou com o seu espírito, irmãos, que bênção, que maravilha. Deus deu ao seu mensageiro uma visão maravilhosa do seu poder, da sua glória, ternura e presença divina. Olha o que os versículos 11 a 13 nos diz. E Deus lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Irmãos, muitos crentes querem obrigar a Deus a revelar-se de maneira extraordinária, como sonhos, visões, milagres e pelas forças da natureza. Deus pode fazer isto, mas na maioria das vezes Ele fala mansamente ao seu coração. Deus pode fazer isso, mas na maioria das vezes Ele está falando mansamente ao seu coração. Por exemplo, Ele está falando agora, porque nós estamos estudando a palavra de Deus. Isso aqui é o fôlego de Deus, é Deus falando a você, na sua vida. Então lembre, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a gente nessa manhã, lembre-se, Ele está cuidando, Ele está tratando a sua vida espiritual. Mas não sejam essas pessoas que muitas vezes querem obrigar a Deus a revelar de uma maneira extraordinária, sonhos, visões, milagres, forças de natureza. Irmãos, Deus fala na maioria das vezes ao seu coração através da palavra de Deus. Muitas vezes Deus não ouve, as pessoas não ouvem Deus porque não leem a palavra, porque não meditam na palavra, porque não buscam a palavra todo dia. Sabe, irmãos, eu tenho falado na igreja, na nossa igreja, o seguinte, irmãos, Deus falou com você hoje? O que Deus falou com você hoje? As pessoas ficam assim, não sei, parece que é aquele negócio, sabe assim, manda aí um fogo, uma voz que não sei de onde, sabe, uma sarça ardente, alguma coisa. Mas não, irmãos, cada vez que você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. Deus acabou de falar para você: olha, eu vou cuidar de você, dependa de mim. Então, cada vez que você tiver alguém te perguntar isso, você fala, a não ser que você não está lendo a Bíblia.
A não ser que você não está lendo a palavra de Deus. Mas se você tem um costume, um bom costume, um hábito de ler a Bíblia todo dia, então todo dia Deus está falando com você e Ele quer agir na sua vida. Ele quer agir na sua vida, Ele quer mudar a sua vida, a minha vida, Ele quer te fazer melhor, Ele quer cuidar de você espiritualmente. Lembre disso. Irmãos, Deus, Ele pode fazer isso. Ele pode agir na sua vida à medida que você se abra a Ele. Deus pode fazer qualquer coisa, mas na maioria das vezes, irmãos, lembre de uma coisa, Deus fala mansamente ao seu coração. Deus fala mansamente ao seu coração. Lembre-se, irmãos, Elias, ele precisava de uma restauração física, de uma renovação mental, mas acima de tudo, ele necessitava de uma animação, encorajamento e reavivamento no seu espírito. No seu espírito. Sabe, irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos estar renovando as nossas forças no Senhor, espiritualmente, vivendo isso de maneira que agrade ao Senhor, que leve-nos a Ele, que nos faça viver para a sua honra, para a sua glória. Que coisa maravilhosa, irmãos. Uma coisa maravilhosa para notar aqui é que Deus não acusou Elias na sua falha, mas quando o Senhor havia restaurado, Ele tornou a comissioná-lo. Por que Deus fez isso, irmãos? Sabe, irmãos, Deus nos ama. Ele quer apenas que nós confessemos os nossos pecados a Ele, derramemos os nossos corações a Ele, possamos estar nos dando a Ele, como nós lemos agora há pouco, sabe? Por quê? Para que Ele possa usar a gente. Não importa o que nós fizemos, Ele só quer ver um coração hoje arrependido, que esteja dizendo hoje para Ele: Senhor, me usa, Senhor, cuida de mim, eu entrego para Ti a minha ansiedade, a minha dificuldade, o meu nervosismo, eu entrego para Ti os meus medos, os meus problemas, porque o que eu quero é viver para Ti, o que eu quero é ter essa paz de espírito, o que eu quero é estar bem, restaurada a minha saúde física, ter uma renovação mental, e o que eu quero é ter uma animação, um encorajamento, um reavivamento espiritual, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, ele repreende. O versículo 18, se você for olhar, ele diz o seguinte: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Uma leve repreensão, mas Deus não acusa da sua falha. Quando o Senhor havia restaurado, Ele tornou ele a comissionar. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos nos deixando levar. E o que precisamos de fato é viver uma vida com intensidade, com amor, com disposição, para fazermos aquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas. Lembre, irmãos, que Jesus, nosso Deus, Ele é o médico divino que nos ensina a lidar com essas situações. Com Elias, no seu estado físico, ele atendeu às necessidades. Ele falou: dorme, bebe, descansa, tira férias, faz uma atividade física, entendeu? Dorme. Deus está orientando você a fazer isso. A sua vida está muito assim, sabe, agitada. Mentalmente também ele falou, porque Elias estava estressado. Deus lidou com a sua mente. Ele estava ali com uma vida totalmente desequilibrada. E Deus falou para ele: Elias, eu quero que você aprenda com isso. Reconheça as realidades da vida, isso vai acontecer. O profeta, ele encarasse os seus medos, seus problemas, colocasse diante de mim aqui, me coloque diante de mim. Coloque diante de mim. Eu posso cuidar de você, eu posso ajudar você a viver essa situação difícil. Eu posso. Ele queria que acontecesse como lá em Pedro, 1 Pedro, quando ele diz: lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E ele, seu servo, fosse sempre ciente da presença de Deus. Ele queria que mostrasse isso para ele.
que o seu servo era sempre, Deus é presente, Deus ele atende, Deus está conosco sempre. E por fim, o médico dos médicos também deu a Elias a condição espiritual. Mesmo diante de um desgaste espiritual, Elias foi atendido por Deus, curado por Deus e encorajado, animado, reavivado espiritualmente. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos olhar a nossa vida, mesmo diante de uma situação tão difícil que nós estamos vivendo. Pandemia, medo recorrente, pessoas próximas morrendo ao nosso redor, mas que nós possamos olhar para Jesus. Não perca o brilho dos olhos de Cristo na sua vida. Não perca o brilho dos olhos de Cristo na sua vida, irmãos, porque quando a gente faz isso, a gente afunda, como Pedro, como Elias. Não fique sentindo, sabe, as questões que você está aí do lado. Não fique sentindo isso. Não fique ali percebendo uma outra questão que às vezes acontece no seu dia a dia. Mas em vez disso, creia em Deus. Confie em Deus. Observe a presença de Deus. Por mais que você muitas vezes não veja, mas ouça a sua voz. Ouça a sua voz. E a sua voz é ministrada na sua palavra. Eu quero encerrar nessa manhã lendo com vocês o Salmo 27. É o último versículo aí da nossa lição, se você tem o seu esboço. Se você não tem o nosso esboço, inclusive dessa série de lições, irmãos, me fale depois, mande um comentário aí no seu embaixo para que eu possa fornecer para você, tá bom? Todos os esboços dessa nossa série que nós estamos estudando. Mas vamos ler agora Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, nós vamos ler os versículos de 11 a 14, tá bom? De 11 a 14. Salmos 27, versículos de 11 a 14. E eu quero encerrar nessa manhã com este versículo, essa nossa lição. Ele diz o seguinte: Salmos 27, de 11 a 14. Ele diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantarão falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, espere no Senhor, confia nele, peça que ele anime o seu coração. Se você já está desanimado, se você está sem muita motivação, peça que ele anime o seu coração, peça que ele fale ao seu coração. Ele está pronto a atendê-lo, ele está pronto a atendê-la. Persevere sem dúvida, sem duvidar. Se eu não cresce que haveria a bondade do Senhor na terra dos viventes, nesta terra, Deus ainda olha por nós, Ele ainda cuida de nós, creia nisso. Não caia nesta depressão, nesse desânimo que aconteceu com Elias, mas da mesma forma, faça como ele. Olhe para Deus. Aceite a ajuda de Deus. Aceite e creia que Deus, Ele é todo-poderoso e pode ajudar você e eu a estarmos saindo dessa situação que muitas vezes acontece em nossas vidas. Então que Deus nos abençoe e nos dê graça, e que nós possamos a cada dia deslumbrar. E lembre-se desse último versículo do Salmo 27. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por esse estudo que estamos hoje, nessa manhã, meditando a Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Fala conosco a cada dia para que possamos desfrutar das Tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, santa, eficaz. Ela penetra em nossas vidas, na alma, Senhor.
e, ó Deus, ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que nós possamos ser perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, que essa palavra encontre lugar em nossos corações nessa manhã e que nós possamos nos alegrar contigo, Senhor. Que a alegria, a nossa força, o nosso refrigério, o nosso refúgio vem do Senhor e confiamos na tua palavra, confiamos em ti. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, cada pessoa que está conosco nessa manhã, observando a tua palavra. Fica conosco, nos abençoe, nos guarda, nos fortaleça. E essas coisas, ó Pai, nós pedimos a ti, te agradecemos com fé, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, meus irmãos, que Deus abençoe você grandemente. Obrigado por estar conosco até agora. Que este estudo tenha falado do seu coração. Que Deus abençoe você grandemente. Nós estaremos às 18 horas mais uma vez juntos, reunidos para adorar ao Senhor, para bendizer o seu santo nome. E eu espero que Deus continue falando ao seu coração. Desde já, um feliz Dia das Mães para todas as mamães que aqui estão presentes nessa manhã. Que Deus abençoe você, Ele dê bênçãos ricamente. Mais uma vez, um feliz Dia das Mães para minha mãe que está aí assistindo. Um beijo, mãe, te amo muito. Deus abençoe. Um beijo para minha esposa também, que é mãe de 3 filhos que eu tenho. Que Deus abençoe você grandemente, tá bom? Cada uma das mamães da nossa igreja, Deus abençoe você. Cada uma das mamães que estão aqui conosco assistindo, sinta-se abraçada. Feliz Dia das Mães e que Deus guarde vocês na presença do nosso Deus, tá bom? Muito obrigado por cada irmão que está aqui conosco, aqui de Belém, de Ananindeua, de Santa Isabel, de Benevides, de Marituba, de Tocantins, de Maranhão, de São Paulo. Tem gente de tudo que é lugar, do Amapá, enfim. Que Deus abençoe você grandemente e que lhe dê graça a cada dia. 18 horas encontramos você, se Deus quiser, para juntos estarmos adorando e bendizendo o nome do nosso Deus, com mais uma programação especial em homenagem também ao Dia das Mães, tá bom? Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vós e que nós possamos ter um dia abençoado na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe. Forte abraço!